Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje, KNCR11 vale a pena? Vamos verificar aqui se ele é de fato um bom fundo imobiliário. Vou mostrar aqui o quanto eu recebi de dividendo até a data de hoje e também se eu já consigo comprar uma cota desse fundo com o mesmo dividendo dele, ou seja, fazendo aquele efeito bola de neve. Eu recebo o dividendo do fundo e com esse valor eu já consigo comprar uma nova cota dele. Vamos verificar isso e se de fato tá valendo a pena investir nesse fundo. Então, let's go! Primeiramente a gente vai analisar o fundo aqui, verificar se ele tá realmente valendo a pena, verificar como é que ele faz os pagamentos de dividendos, de que tipo esse fundo é, e depois eu vou mostrar aqui o quanto eu recebi de dividendo até a data de hoje. Como vocês sabem, eu não utilizo aqui mais a Noinvest, pelo menos não tem mais o site aqui pra gente verificar os ativos. Como vocês sabem, tem que utilizar aqui dentro do celular. Se a gente faz login, olha só, ele nem tem mais os gráficos aqui pra gente utilizar, e agora, pior ainda, a gente nem vai mais conseguir utilizar o Home Broker. Eu clico aqui pra investir, já tem um aviso aqui falando que a partir do dia 2 de julho o Home Broker não vai mais estar disponível. Então, o que tava ruim ficou até pior, porque eu acho o Home Broker bem essencial. A gente consegue observar aqui os ativos que a gente tem, nem o livro de ofertas a gente vai ter mais acesso. Pra quem não sabe, o livro de oferta ele mostra exatamente o quanto das pessoas estão dispostas a comprar e quantas pessoas estão dispostas a vender, e os valores. Exemplo aqui, ó, uma pessoa quer comprar por 10,21 e outro tá vendendo por 10,22. E aí fica essa lista de ordem, nem isso a gente vai ter mais acesso. Então, pra quem quer fazer compras com preços específicos e observar o mercado sem Home Broker, fica pior. Eu acho que a Nubank tá pecando bastante nesse caso. Por isso que a gente vai utilizar aqui agora o site do Investidor 10. Eu tô cadastrando os meus ativos aqui, então tô colocando todos os ativos que eu tenho. Por enquanto, até a data de hoje, eu coloquei o XPML completo, KNCR, que a gente vai observar hoje, KNRI, e tô terminando de cadastrar o MXRF11. Ele demora um pouco mais, porque olha só, a cooperação das cotas, ele é o que eu mais tenho cotas aqui, ó, 302, e vai subir bastante, porque eu já tenho mais de 1000 cotas dele. E como eu tô cadastrando manualmente, demora um pouquinho de tempo, mas hoje, eu já assim que terminar esse vídeo, eu vou continuar cadastrando. Eu tentei vincular com a B3, mas veio alguns erros aí, então eu preferi fazer manual, até porque eu tinha uma conta lá na Rico, então bagunçou alguns ativos, veio duplicado, ficou uma bagunça, então eu tô colocando manual para ficar tudo certinho. Vou colocar as ações aqui também. E aí você consegue acessar essa minha carteira completa, essa aqui de fundos imobiliários junto com as ações, minha carteira de Bitcoin, onde eu mostro quanto eu tenho de Bitcoin e também os meus investimentos em dólar, o quanto eu vim recebendo, e aí vocês têm acesso a todos esses gráficos aqui de cada carteira minha. E aí você consegue acessar essa minha carteira aqui, ver quais ativos eu tenho e o quanto eu venho recebendo, que aliás, eu recebo dividendo também em dólar. Por isso eu diversifico a minha carteira para ter diversas fontes de renda entrando de diversos lugares. E para você investir lá em dólar, você precisa ter uma conta global. Eu utilizo a Nomad. Se você não tem uma conta ainda, abrindo a conta com o meu código APRENDA20, vocês ganham até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então, olhando aqui o KNCR, a gente consegue observar ele que na data de hoje está R$ 103,48. A gente consegue observar aqui o código dele KNCR11, ele é um fundo da Quineia. O dividend yield dele aqui nos últimos 12 meses ficou na casa de 12,26. Vocês vão observar que o meu dividend yield está maior ainda do que esse aqui mostrado no site, justamente por causa do meu yield on cost, ou seja, o meu yield baseado no meu preço médio. Já eu falo um pouco mais sobre isso. O PVP dele a gente consegue observar que está 1,02, ou seja, um pouco acima do valor patrimonial. A liquidez diária dele aqui bem alta também, 9 milhões. Variação nos últimos 12 meses, o fundo ele teve uma valorização de 25,22%. A gente coloca no gráfico aqui de 5 anos, esse aqui é um gráfico com cotação ajustada. A gente consegue observar que ele veio aqui se valorizando ao longo do tempo. E olha só, acabei de falar que ele está um pouco acima do valor patrimonial, então ele vale exatamente isso aqui, o valor patrimonial por cota, R$ 101,25. E o valor da cotação dele hoje é 103,48. Ou seja, ele fica aqui 1,02 acima do PVP. Um pouco mais sobre o fundo aqui, a gente consegue ver que ele é da Quineia Rendimentos, a gente consegue observar, é do Banco Itaú. O tipo de fundo aqui, a gente já sabe que é um fundo de papel, e já eu falo um pouco mais sobre isso. A taxa de administração dele aqui, 1% ao ano. Quantidade de cotistas, olha só, tem bastante, 335 mil pessoas, 305. E o valor patrimonial dele também é um fundo bem grande aqui, ó, 5 bilhões de reais. E olha só que legal aqui o simulador de Magic Number. Para quem não sabe, Magic Number é o valor que você recebe de dividendo de um fundo, que com esse valor você já é capaz de comprar uma nova cota desse fundo, fazendo o efeito bola de neve. Um exemplo aqui, se você tem um fundo MXRF11 e você recebe na casa de R$10,50, com esse valor você já consegue comprar uma nova cota desse fundo sem colocar dinheiro do seu bolso, ou seja, o fundo vai se auto-comprando sozinho. Você pega o dividendo que você recebeu e reinveste comprando novas cotas, fazendo o efeito bola de neve. Então esse é basicamente o Magic Number. Pra gente saber o desse fundo aqui, olha só, ele mostra pra gente, para fazer o efeito bola de neve no KNCR11, a gente precisa aqui de 103 cotas dele, aproximadamente aqui R$10 mil investido, vai dar pra gente o rendimento de R$103,48. Ou seja, com R$10 mil investido nesse fundo, a gente já consegue comprar
todo mês uma nova cota desse fundo, fazendo o efeito bola de neve somente com ele, sem necessariamente ter que colocar o dinheiro do bolso. Isso que é interessante. E aí, se a gente deixa passar o tempo, isso aqui se torna um bola de neve realmente incrível. E agora eu baixei o relatório pra gente dar uma olhada direto no relatório deles aqui da Kinea, do KNCR. Para vocês baixarem, basta colocar o nome do fundo que vocês querem e depois RI na frente. Aí vocês conseguem achar o site certinho para baixar o relatório do mês. Esse é o último que a gente tem aqui, abril de 2024, como eu havia dito aqui, da Kinea, pelo Banco Itaú. Olha só o patrimônio líquido do fundo, 5,78 bilhões, bem grande. Número de cotistas aqui, 335. E olha que interessante, o objetivo do fundo, o portfólio é dedicado a investimentos em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixada e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os famosos CRIs. Aqui a gente consegue observar a taxa média do fundo CDI mais 2,26% ao ano, um valor aqui bem interessante. E aqui o resumo da carteira do fundo, a gente consegue observar que, olha que interessante, 97,4% é representado aqui pelo CDI, ou seja, a gente já consegue perceber que esse fundo ele é mais atrelado ao CDI, que por sua vez é atrelado à taxa Selic. CDI é 0,10% abaixo da Selic. É quase a mesma coisa. E aí os outros indicadores aqui a gente consegue observar é o IPCA 0,5% e depois aqui taxa Selic 2,1%. Ou seja, esse fundo aqui ele é mais atrelado ao CDI, mas agora a gente vai verificar se ele realmente bateu o CDI. Olha só, nós temos um gráfico aqui nos últimos 2 anos, vou colocar em 5 para a gente ver com mais tempo. Na linha vermelha aqui a gente consegue observar que é o KNCR11. Em alguns momentos a gente pode perceber que ele perdeu para o CDI, olha que interessante, e depois ele ficou bem parelho aqui, ficou quase do lado, e agora mais recentemente ele está ganhando do CDI. Enquanto o CDI rendeu 47%, o KNCR rendeu 55%. Porém, esse gráfico aqui do CDI, ele tem que ser feito o desconto do imposto de renda. Como vocês sabem, CDI é renda fixa, então tem a taxa de desconto do imposto de renda. Esse gráfico aqui, ele não contabiliza esse imposto. Então, nesse caso, o CDI que está rendendo 47 seria um pouco menos, teria que fazer o desconto do imposto de renda. Já no KNCR aqui é 55 mesmo, porque como a gente sabe, fundo imobiliário até então não tem imposto de renda. Então, de fato, nesse período aqui a gente consegue ver que ele bateu o CDI. E vocês puderam notar como ele é indexado mais ao CDI, teve aquele momento da pandemia onde a taxa de juros Selic caiu para 2%, ou seja, consequentemente, o dividendo do fundo também caiu. A gente vai ver isso aqui agora. É só aqui, a gente consegue ver lá para 2019, início de 2020, começou a cair a taxa Selic, então o rendimento do fundo também passou a cair. Isso aqui é os dividendos dele, 0,43 centavos, 0,28, 0,25. Depois, passado o período da pandemia, começou a subir a taxa Selic novamente, então o dividendo do fundo também cresceu. E agora que os últimos dividendos foram na casa de R$1 cada. O último mês aqui, maio, foi R$1. Então, diferente de outros fundos de shopping, por exemplo, que houve meses lá na pandemia que o fundo de fato não pagou nenhum dividendo por conta daquele evento, aqui, embora o dividendo tenha caído, ele continuou pagando pra gente aqui os dividendos sem fazer nenhuma interrupção. Então, esse é um dos pontos que eu prezo bastante aqui para vocês verem. Precisa da diversificação. Imagine se eu tivesse só alocado em fundo imobiliário de shopping, eu não iria receber nenhum dividendo. Porém, como a minha carteira está diversificada e é importante isso, eu continuei recebendo renda. Então agora eu vou mostrar o quanto eu tenho investido nesse fundo, se valeu a pena investir desde o comecinho nele e também o quanto de dividendo eu recebi no total. Então, olhando aqui no Investidor 10, a minha carteira, estou cadastrando todos os ativos um por um. Até então, minha carteira ainda está positiva, mesmo com a queda do Ibovespa. Mas vamos descer aqui, vocês podem ver os ativos que tem. A gente vai observar o KNCR11. Atualmente, eu tenho 202 cotas dele. O meu preço médio nele é R$ 101,07. O preço atual da cota, R$ 103,48. Ou seja, eu estou aqui com 2,39% de valorização. Portanto, o total que eu tenho investido nesse fundo é R$20.000, mais especificamente aqui R$20.902,96. E olha só que interessante aqui o dividend yield. O dividend yield do fundo está na casa de 12,26, porém o meu aqui está na casa de 12,57. Ou seja, eu recebo um pouco mais de dividendo graças ao meu yield on cost, que é o meu dividendo baseado no meu custo médio. Por isso que é importante a gente comprar o fundo, toda vez que ele dá uma queda, a gente conseguir comprar ele um pouco abaixo do valor. Se vocês observarem aqui, tirando o MXRF11, que eu não terminei de cadastrar ainda, ou seja, teve uns valores aqui, ó, meu custo médio atualmente nele é 9,76, porém eu comprei mais desse fundo, então o meu preço médio subiu, então esse parâmetro aqui ainda não é verdadeiro, mas excluindo o MXRF11, a gente consegue ver que o fundo que mais está me pagando, referente aqui ao meu yield on cost, é justamente aqui o KNCR11. XPML está me pagando 9,90 e o KNRI
8,40. Então agora vamos dar uma olhadinha no meu gráfico de dividendos, a minha escadinha, desde a primeira vez que eu comprei a primeira cota até agora. Vamos ver aqui qual é a diferença da primeira vez que eu recebi até a última vez agora. Então olha só aqui, minha escadinha de dividendo. A primeira vez que eu recebi dividendo dele foram exatos R$5, eu recebi no mês 3 de 2023. Ou seja, a primeira vez que eu comprei uma cota dele aqui foi no mês 2 de 2023, fevereiro de 2023. E aí em março eu já recebi aqui o primeiro valor, depois abril, no meu aniversário eu recebi R$13, depois subiu para 25, depois 34, 32 novamente, depois 78, deu um salto bem grande aqui, eu fiz bastante aporte, depois 82, 106, primeira vez que eu cheguei aqui nos valores de R$100, depois 108, depois 118, 187, já chegando bem próximo dos 200 aqui, depois 166, 171, depois, finalmente aqui, R$202 redondo. E o último mês, também R$202, que é esse mês aqui de junho que a gente tá. Ou seja, ele já tá provisionado quanto eu vou receber nesse mês aqui de junho. Então é uma evolução aqui bem interessante desse meu fundo. Ele veio crescendo os meus dividendos. Eu sempre, todas as vezes, reinvesti todo o dividendo que eu recebia. Às vezes não necessariamente no mesmo fundo, mas eu sempre reinvestia em fundos imobiliários. Via no dia lá qual estava mais barato e reinvestia. Então, como vocês puderam ver, esse é um dos últimos fundos que eu coloquei na minha carteira. Até então, ele sempre me pagou um dividendo esperado, pelo tipo de fundo que ele é, pelo menos para mim. E ele se encaixa dentro da minha carteira, uma coisa muito importante. Não é porque o fundo é bom, ele vem pagando dividendo de forma regular, não significa que você tem que necessariamente comprar ele. Você tem que verificar se ele faz sentido dentro da sua própria carteira. Não adianta você ter muitos fundos imobiliários da mesma classe, ou seja, só fundo imobiliário de papel. Tem que diversificar para você ficar mais seguro. Então, dentro da minha carteira, ele desempenha o papel que eu espero que ele desempenhe. Então, observando todos esses dados até agora, para mim, compensou investir nesse fundo. Estou bem feliz com o que ele vem me entregando todos os meses. Eu sei o que esperar desse fundo, como a gente já observou, ele é um fundo de papel mais atrelado a CDI. Então, a gente já tem que saber o que esperar desse fundo. Nós já sabemos os momentos onde ele pode pagar mais, onde ele pode pagar menos. Claro que sempre atrelado à taxa Selic. E aí a gente tem que observar também a gestão do fundo, ser uma gestão boa. Eu gosto aqui da Kinea. Então, para mim, realmente compensou investir nesse fundo. E agora fica a pergunta, vou continuar investindo? Sim, para mim eu vou continuar investindo nesse fundo. Como vocês sabem, eu já atingi o Magic Number, eu recebi 202, quase que eu consigo comprar 2 cotas desse fundo aqui com o dividendo do próprio fundo. Mais um pouquinho eu vou conseguir comprar 2 cotas já dele para fazer o efeito bola de neve de forma mais expressiva. Comenta aqui embaixo qual o próximo fundo vocês querem que eu analiso aqui e mostro certinho. Se você quiser acessar minha carteira de todos os ativos que eu tenho, ou seja, criptomoedas, fundos imobiliários, ações, o link vai estar aqui embaixo. São 3 carteiras aqui separadas certinho, vocês conseguem clicar e verificar todos esses gráficos, inclusive o dividendo que eu recebi, qual o valor que eu tenho investido e o quanto eu tenho investido em cada ativo. Se ficou alguma informação faltando ou algo que você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo, pegando todas as dúvidas de vocês e trazendo aqui no próximo vídeo também, beleza? Lembrando que eu já fiz esse tipo de vídeo com outros fundos, vai estar linkado aqui embaixo ou também na descrição, você vai conseguir acessar os fundos que eu já fiz, XPML, por exemplo, KNRI, então vale a pena assistir aí os vídeos. Se tiver alguma dúvida, me siga lá no Instagram também, vamos trocando ideia. Curtiu esse vídeo aqui, de verdade mesmo, deixa seu like, sua avaliação, é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!